que vou ter que tirar o microfone da boca um pouquinho. Das paz. Amém. Ó, antes de mais tudo, já vou pedir aí uma paciência, porque eu sou um pouquinho tímido, né? Estou aí na aprendizagem ainda aí. E eu queria pedir a permissão dos irmãos, conversar um pouquinho aqui no final, o fim do final. E a gente já está chegando no encerramento aí. Nada melhor como a gente começar também a finalizar isso com a questão do altar. Vocês já ouviram sobre bênçãos, sobre unções, vocês ouviram sobre essa questão de reconciliação. Muitos aqui se reconciliaram, certo? E vocês também ficaram sabendo aqui que você é filho da mãe, filho do pai, né? Eu também não sabia da história do tatu que virou crente. A gente aprende muito, né, nesse dia. Meus irmãos, eu vou contando um testemunho, falando um pouquinho daquilo que vocês já ouviram durante todo esse tempo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Pablo, faço parte aí da Igreja Batista Videira, aí está indo para o meu 5º ano, certo? De vergonha na cara aí, está indo para o meu 3º ano, né? Que não adianta estar só na igreja, mas não está vivendo no altar. Eu estou falando isso diretamente porque aqui nós estamos diante de homens, e homens entendem que a gente vive uma dinâmica diferente. Quando nós estamos na sociedade, eu tenho a plena convicção que vocês não vivem de moleza. Aqui nós vivemos bem numa retidão, nós somos muito diretos em tudo que nós fazemos. O peso da sociedade muitas das vezes está nas nossas costas, a gente tem que lidar com isso, certo? E o meu testemunho ele começa da seguinte maneira: ao nascer, eu nasci com uma doença que hoje ela é completamente curável, tranquilo, que é a bronquite asmática, mas em 93 era muito complicado a cura dessa doença. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, ela sempre ela orava durante a madrugada. Eu tenho várias recordações e eu só fui começar a entender certas coisas agora depois de velho. E essa doença ela realmente estava afetando a minha vida. E aconteceu que depois de 5 anos, ou seja, do nascimento até o 5º ano da minha vida, os médicos disseram para minha mãe o seguinte: infelizmente não tem mais jeito, a gente pode tentar prolongar o tratamento. Eu já estava completamente ratítico, amarelo, preso numa cama, e como eu disse para vocês, ela era uma mulher de oração, ela vivia no altar. E essa questão do altar é interessante, porque quando eu olho para trás, eu começo a imaginar todas a parte de familiares, alguns que estão aqui, eu aprendi muito em questão do altar e o seu simbolismo em si. Vocês ouviram sobre Noé, por exemplo? Noé, assim que ele desembarca da arca, a primeira coisa que ele faz é criar um altar de gratidão, de agradecimento. É a primeira coisa que ele faz. Oferece um sacrifício ao Senhor e agradece por estar vivo. Mais para frente na história, vocês ouviram aqui várias vezes sobre quem? Abraão, vocês sabem sobre o sacrifício em relação à fé. Ele ofereceu o seu filho em cima do altar para Deus. Deus vai lá em pé e fala: não, você já mostrou que você foi o suficiente. Por isso que ele é considerado aí em relação ao pai da fé. Mais para frente você vai encontrar a história de Isaac também, grande produtor em relação a bolsas, muitas outras coisas, rico, mas muita gente o invejava e o perseguia. E o seu altar que ele criou era um altar assim de, como eu posso falar, de superação. Ele chorava no altar, pedia as bênçãos do Senhor, e ele alcançou essas vezes, porque tudo que ele fazia ele era abençoado em relação ao altar. Interessante que mais para frente a gente vê a história de Jacó, que vocês também escutaram várias vezes aqui, que ele falou assim com Deus: se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me der o que comer, o que vestir, o Senhor será o meu Deus. E assim foi. E assim foi. Ele colocou uma pedra no chão, derramou óleo sobre ela ali, e assim o Deus de Jacó, que vocês escutaram várias vezes. Ao decorrer da Bíblia, a gente vai vendo sobre o altar e os significados. E uma questão com uma pessoa em específico na Bíblia, que ele fala muito em relação ao altar, é Davi. Davi era interessante que ele pecava e a primeira coisa que ele fazia, aquele arrependimento, aquele sentimento ruim, ele já corria por altar, chorava, se
reconciliava e pedia perdão ao Senhor. E então ele era perdoado diante do altar. A minha mãe fazia a mesma coisa. Ela não acreditava que o Deus que ela servia era um Deus molenga, um Deus mentiroso. Pelo contrário, era um Deus de vida. Ela chamou um homem que era considerado profeta ali. Era um senhor de idade, quase 63 anos. Ela falando para mim, a forma que ele falava era mais gaguejando, falando péssimo português, mas era um homem do altar. Alguém que era verdadeiramente, alguém que era sedento por Cristo. Ele me pegou ali, esse menino cabeçudo, que vos falo, botou a mão ali na minha cabeça, todo ratítico, fez uma oração, repreendeu aquilo, e hoje, graças a Deus, estou aqui. Mas aí vem a questão do altar. Eu citei um exemplo da minha mãe aqui, mas é uma história que ela me contou. E eu deveria ter uma história própria em relação ao altar. Passou-se os anos, minha mãe sempre em igreja, meu pai sempre foi um bom cantor, gosta muito de louvar. E eu sempre fui muito rebelde. Eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Deus já me deu bons torções de orelha. Hoje, graças a Deus, já estou bem mais tranquilo. E ele sempre falava comigo: meu filho, vem para o altar, vem para o seu pai. Eu neguei várias vezes de poder louvar com ele. Louvou 3 minutos e 15 segundos de uma música. Eu falo: não, sai fora, velho. Toma não. E eu lembro como se fosse hoje. Ele me convidou no domingo. Estava metade da minha família. E ele falou: meu filho, vamos comigo. Vamos, um louvorzinho. E a gente escolheu, eu falei: então tá, eu vou escolher a canção então. Não sei se vocês conhecem uma canção chamada Debaixo das Asas, Voz da Verdade. Aquilo lá hoje em dia praticamente não é mais um rock que era, mas na época, misericórdia. Eu falei: vai ser essa então, para cantar Deus, debaixo das asas aí. E nós fomos lá, e o velho, parece que ele tinha esquecido a música, e aí nós fomos lá para cima do culto, louvamos o Senhor. Eu vi meu pai de joelhos chorando. Isso para mim foi muito marcante, porque eu verdadeiramente não entendia o que era verdadeiramente estar na presença de Deus. Para mim aquele momento era só mais uma performance, um momento. O meu pai era verdadeiramente estar no altar. Ele viu seu filho no altar. Os anos se passaram. Então, um dia eu tive um encontro com o Senhor em 2016. É um encontro de verdade. Eu não sei se isso aconteceu aqui com você ou foi em outro lugar, mas comigo foi em 2016. Eu lembro que foi no domingo, uma igreja, tinha 800 pessoas ali, houve a pregação, não lembro de nada, mas eu lembro da canção que estava tocando de fundo, que era uma canção: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena. Então, aquilo para mim foi uma mudança de mentalidade. Eu saí daquele lugar, foi os 60 metros mais longe da minha vida que eu tive, porque daqui até o altar era muito longe. O meu primo cutucava: vai cara, vai logo, você está aí quase morrendo de soluçar, de chorar, vai logo. Eu fui, parecia que o peso do mundo estava em minhas costas. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei as 2 mãos assim, chorando. Daqui a pouco eu senti uma mão pegando bem do meu lado esquerdo aqui. Quando eu olho aqui, com perdão da palavra que eu vou falar agora, um ex-amigo que eu tinha, o pior vagabundo que eu tinha visto na minha vida. Eu tinha encontrado esse rapaz jogado numa valeta, com vidro de cachaça, que eu esqueci o nome agora. E ele estava só de cueca, graças a Deus, porque podia estar pior. E eu vi aquele cidadão, essa última imagem que eu tenho dele, naquela época. Ele jogado de bruço, de cueca branca, sujo, com vidro de cachaça. E eu falei: jamais eu vou ter esse exemplo na minha vida. Daqui a pouco, o que é interessante, eu chego no culto chorando, recebendo esse Espírito Santo, falando comigo abertamente. Quando eu vejo a mão é de quem? Do cara mais renovado que eu vi na minha vida. Foi o meu primeiro ídolo. Eu aprendi muito de Deus com ele. Ele me falava muito em relação à responsabilidade do altar. Vocês aprenderam muito, vocês escutaram diversas vezes sobre a responsabilidade.
Foi em várias etapas aqui, só que eu estou falando bem abertamente com vocês da responsabilidade. Todos que estão aqui, que fizeram orações pelas suas vidas, tiveram a responsabilidade. E eu espero de coração que cada um que tenha também uma responsabilidade no Senhor. E ele orou comigo, foi uma liderança muito interessante, mas eu tive o desvio. Eu desviei da palavra. Quando foi em 2018, deu tudo errado em Ariquemes. Eu sou de Ariquemes há mais de 25 anos e eu falei para minha esposa, que também foi uma bênção do Senhor, esse bicho horroroso aqui conseguiu casar em nome de Jesus, e eu falei para ela, não está dando certo, Ariquemes já morreu, não dá, vou ter que me arriscar. E aí eu vim para cá. Vocês se lembram do cidadão que estava aqui, o nome dele é Alvaí, que estava testemunhando com vocês? Uma coisa que eu não acredito em aleatoriedade, eu não acredito em nada aleatório, nada é porque é, tudo tem um propósito, um motivo, uma circunstância, tudo. Quando ele começou a falar aqui, aquilo me fez uma lembrança. Ele foi meu primeiro chefe, aqui, foi o único que abriu a porta. Eu fui aqui em mais de 120 lugares aqui entregar currículo à mão. Eu nunca entreguei currículo em zap, em e-mail, eu fui pessoalmente para falar gerente. Ele foi o único que abriu uma porta para mim aqui em Ji-Paraná, e tem um propósito. Eu era assim uma pessoa desviada da palavra do Senhor, eu não queria compromisso com o Senhor, mas Deus, em sua infinita misericórdia, tinha um plano para a minha vida, e trazer de volta para o altar. O mais interessante, que eu comecei a trabalhar lá, e eu vi um exemplo dele na família dele, e ele contou para vocês aqui algo bem pesado. Eu participei de algumas coisas que aconteceram aqui na vida dele. Eu era a pessoa que levava as marmitas lá para a esposa dele, que fazia as compras de algumas coisas. Eu via as brigas que aconteciam. Eu participei daquilo. Mas eu também via as reconciliações, eu via Deus agir de uma maneira sobrenatural. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, tem que mudar. Tem que mudar, tem que sair dessa vida, não está certo. A minha esposa ela já chorou muito por essa pessoa aqui. Eu já fui um ser extremamente arrogante. Extremamente arrogante. Deus tem me moldado muito. Eu tenho certeza que você que é homem sabe muito bem o significado de arrogância. Então, passou-se o tempo, eu comecei a me firmar na igreja, aqui na Igreja Batista Videira, veio a pandemia, entre a pandemia, eu entrei numa cela, para ser mais específico, foi na cela do Ian, que aqui se encontra, foi aqui, tecnicamente, o meu segundo líder, e ali eu comecei a ver como que a igreja funcionava, essa questão da comunhão, que aqui vocês viram várias vezes, e eu percebi que aqui não era uma igreja de fachada, porque a primeira impressão que eu tive foi quando eu cheguei, que a gente saiu da Emboube, ali que tem ali na praça, que vocês conhecem, estrutura diferente. Quando eu olhei que a minha esposa, vamos congregar naquela igreja lá da Menezes Filho, vamos congregar na igreja da Menezes Filho. Quando eu cheguei lá, que eu vi que era um barracão, eu olhei para a cara dela, tá em brincadeira, né, mulher? Vamos entrar lá, porque a Joyce, os mais velhos aqui vão lembrar dela, a Joyce falou muito bem dali, falou que tem presença de Deus, o pessoal é caloroso, e ó, é junto, colado. Eu falei, tá, beleza, vamos lá. E esse tempo foi maravilhoso na minha vida, porque Deus me deu uma grande oportunidade de poder estar em seu altar. Ele me moldou de uma maneira que eu achei que eu jamais ia ser moldado. O problema do arrogante é ele se sentir em todo o tempo que ele é superior, é mais inteligente. E a verdade é que sem Deus é impossível fazer qualquer coisa. Eu fui aprendendo aos poucos. Graças a Deus, Deus vem me abençoando poderosamente. E é uma das coisas que eu verdadeiramente quero ver na vida de vocês. Eu quero deixar muito claro para vocês, eu não sou um exemplo para vocês, o pastor, os meninos estão aqui, não são um exemplo. O maior exemplo da sua vida é Jesus. O padrão é alto. Porque se eu for olhar pelo padrão de cada um de nós aqui, fica muito fácil algumas coisas de fazer. Então, o padrão é Jesus, padrão de perfeição. Ele veio, ele fez, ele disse algo que é muito importante, que é: vocês ainda farão obras maiores do que a minha. Você tem como pensar uma coisa dessa? Raciocinar? Uma das coisas que também me fez voltar para o ministério, me fez assim entender a glória de Deus, entender que eu teria que estar no altar,
A minha avó morreu de problema do coração. O meu pai tem pressão alta e é um grande risco que daqui uns 10 anos ele ter problema do coração. Eu estou já em oração para que isso não aconteça. Um belo dia, depois do ensaio de louvor, fui jogar vôlei. Jogando vôlei, para diversão. A bola veio, eu fui fazer uma manchete. No que fez a manchete, eu senti essa questão assim. Eu lembro até hoje, uma dor miserável no meu peito. Caí de joelho no chão e comecei a apertar o peito. E aquilo foi horroroso, uma dor, e eu não conseguia falar direito. Eu vi o que foi. E eu, tá doendo. E aí sentei no banco, comecei a fazer uns treinos com o braço, até que deu um pouco de alívio. Eu falei, rapaz, quer saber? Peguei minha popzinha vermelha, braquiada. Cheguei em casa e falei, mãe, a situação é o seguinte, não estou bem, vamos para o hospital, que eu estou com risco aí que eu acredito que vou morrer. Chegou no hospital, maravilhoso atendimento do SUS, incrível, com toda a prestação de serviço que nós merecemos por pagar impostos. Chegou lá e falou, você vai tomar uma injeção de bezetacil. Já me colocou na fila, sentei, bezetacil na bunda, fiquei ali, nunca senti, aquele foi um sentimento de morte que eu senti. Eu sentia que parece que o meu corpo ia explodir, não ia explodir, aquela bezetacil fazendo um efeito e me voltando. E por umas 2 horas fez efeito. Eu trabalhava com cobrança nessa época, cobrança. Isso foi no sábado, às 16 da tarde, e o hospital às 18h40, mais ou menos. Fui para casa e foi passando mal, foi domingo, fui para o culto com aquela dor, teve oração sobre a minha vida, teve irmão, teve um monte de coisa, mas não era o momento ainda de receber uma cura. Passou-se ali, quando foi de noite que eu cheguei do culto, eram umas 10h20, eu tinha um processo de separar as cobranças. Pô, no outro dia eu cobrar, não é só pegar esse aleatório, tem que saber quem vai cobrar. Primeira cobrança que eu pego na minha mão, Francisco Xavier, não vou esquecer esse nome nunca. Cidadão, estava escrito lá o endereço, nome, Francisco Xavier, embaixo, Assembleia de Deus. Eu falei, não é possível que eu vou ter que sair cedo para cobrar crente. Não é possível, isso não é possibilidade alguma. Peguei a moto logo cedo, já fui assim, nervoso. Eu lembro como se fosse hoje, a porta de vidro, bati a mão no vidro aqui, aquela porta abriu. Preciso falar com Francisco Xavier. O bom dia eu deixei em casa. Francisco Xavier foi remanejado para o sítio. O cara nem sabia o que estava devendo, porque ele foi remanejado de imediato, porque a Assembleia de Deus tem essa questão de remanejar os pastores de si. E aquilo ali eu fiquei assim, nervoso, não é possível. E aquela dor no peito, e foi aumentando a dor, eu sentindo aquela dor. E logo antes de eu entrar, lá longe, uns 200 metros, tinha 2 homens de terno, conversando entre eles. E eu tinha passado por eles, eu nem quis dar atenção. Aí quando eu voltei lá para fora, com a chave na mão, botando o capacete meia aqui, meia lua, eu escutei lá de longe, e fui. Falei, agora pronto, é hora da pregação. Já fui murmurando, agora vai pregar para mim, não é possível, eu sou cristão e agora tem que ver pregação, não é possível. Minha cabeça só rodando aqui, ele só murmuração, só encheção de saco. Cheguei lá, ele já de imediato botou uma mão bem aqui. Tu acredita em Deus? Aí na minha mente eu, meu Deus do céu, sim, acredito, Deus. Você congrega em algum lugar? Aí eu, congrego, estou no caloche. Na hora que ele pegou o dedo dele aqui, que ele colocou aqui em mim, de verdade, naquele momento ali é como se fosse, eu quero que você imagine como se fosse cinema, tudo parou. Botou o dedo e falou, Deus manda te avisar que essa veia entupida do seu coração vai ser tratada hoje, mas que você não saia da minha presença. Aleluia! Tirou o dedo, voltou a falar de consórcio com o cara, a vida dele continuou. Naquele momento eu falei, não é possível. Eu não falei obrigado, não falei amém, eu saí daquele momento ali. E hoje eu entendo o significado. Não saia por você será usado, assim como muitos que estão aqui, e assim como você que está aqui. Eu estou diante de profetas aqui. Eu não estou diante de moleques aqui. Estou diante de homens. Eu tenho certeza que vocês entenderam todo esse final de semana a responsabilidade
É muito bom a gente estar em comunhão. Claro que é incrível, mas existe uma responsabilidade. O mundo espiritual não para em nenhum momento. Nós precisamos entender essa questão. Aquele que é pai de família, entenda: os seus filhos estão andando por aí, tragam eles para o altar, ofereçam sempre eles ao Senhor, coloque sempre diante do altar essas crianças. Você que é jovem ainda, entenda: sua vida tem que permanecer sempre com Cristo diante do altar. Faça o que é preciso para isso. Foi falado para vocês sobre Gálatas 5. Eu sou líder ali da célula dos adolescentes. Um dos textos que eles mais escutam, que eles assim estão careca de tanto ouvir, é sobre Gálatas 5. Eu sempre falo com eles essa questão: não deixe que a sua carne fique falando mais alto que o Espírito Santo que habita em você, em nenhum momento da sua vida. Foi falado agora nesse exato momento sobre a questão da oração, algo que é extremamente importante: como identificar a voz do Espírito Santo. A gente tem que entender isso, e quando nós começamos a entender, aí o mundo espiritual se abre. É uma das coisas que eu demorei um tempo para entender, mas quando entendi, hoje eu dou um valor extremo. Tudo aquilo que Deus forneceu para a minha vida não é só sobre o Pablo, é para que eu possa transbordar na vida dos meus irmãos. Isso aqui não se trata de um, se trata de um coletivo. Todos nós não somos merecedores, mas todos nós precisamos da glória de Deus, em todos os momentos. Certo? Eu não quero muito atrasar muitas coisas. Eu acredito firmemente, pelo pouco que eu vi de vocês aqui, que muitos daqui vão verdadeiramente levar a sério o que foi falado. Que isso aqui não foi só um dia e meio de palestra, muito pelo contrário. Foi uma porta que foi aberta que jamais será fechada. Eu creio. Quando vocês colocarem a planta do pé de vocês a partir daquela porta, não será mais novamente como foi. Em nenhum momento da vida de vocês. É o que eu creio. Você crê? Não, você não entendeu. Você crê? Eu creio. Meu Deus, a unção do feijão acabou. Eu vou entender que vocês estão um pouquinho cansados. Não saia do altar do Senhor. No passado, o altar era a representação de sacrifício, e o último altar criado foi Jesus na cruz. Hoje o sacrifício é louvor, verdadeiramente. Já já eu e você vamos estar oferecendo sacrifício de louvor. Mas a pergunta que eu te faço: você verdadeiramente levou a sério aquilo que foi falado a você? Essa é uma resposta que você tem que dar para você e para o Espírito Santo. Bem? Se coloca de pé. Vou tocar uma canção. Essa canção foi a canção que um dia estava tocando, onde eu minha conversão, e ela representa muita questão: será que todo esse evangelho vai valer a pena? Será que você, nessa caminhada com Jesus, vai valer a pena? Será que tudo aquilo que você já fez em relação ao Senhor vai valer a pena? E a resposta é sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Aqueles que já tiveram ministérios no Senhor, aqueles que já estão trabalhando com o Senhor, aqueles que desejam trabalhar com o Senhor, coloque isso nas mãos de Deus. Não deixe esse momento passar. Fale com Ele o quanto que você quer trabalhar para o Senhor, que você quer cuidar de vidas, que você quer ser usado como ferramenta em suas mãos. Se você puder também orar, falar com o Senhor sobre a sua família, sobre as coisas que têm acontecido, coloque sua vida diante do altar, deixe Deus falar com você, esqueça certos momentos, está na hora de colocar sempre isso aí. Nós estamos no final de uma etapa. Deus é mais colocando, Senhor, cada vida em suas mãos, Senhor. Cada um aqui está estando em seu altar, Pai. Cada um aqui vai ser usado, Pai, em nome de Jesus, como grande ferramenta em suas mãos, Pai. Deus, te peço, Pai, que daqui saiam grandes profetas, Senhor. Que daqui, Senhor, possam sair grandes pessoas, Pai, grandes homens, Pai. Que vão aqui para a sociedade, Pai. Ajude eles para falar a verdade, a viver a verdade, sentir a verdade, Pai. Que eles possam ser responsáveis de ti, Pai. Deus nos use, Pai, como ferramenta em suas mãos, Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada etapa da vida, Pai. Por tudo
aquilo que o Senhor nos ofereceu, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, Pai, pelos últimos dias que os meus irmãos, Pai, oraram a Ti, pediram, clamaram ao Senhor, Pai. Deus, eu te agradeço, Pai, por cada parte desse evento, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos, Pai, que se empenharam em louvar o Senhor, em agradecer o Senhor e apresentar ao Senhor os meus novos irmãos. Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai, por cada vida representada aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, tire, Senhor, as coisas malignas da mente, Pai. Livre eles do mal, Pai. Livre eles do pecado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Todo esse processo valeu a pena, Pai. Todo esse processo valeu a pena. Mais perto dos teus caminhos. Pastor, a gente vai se preparar para alguma coisa agora. Sim? Se preparar para alguma coisa agora. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Vamos poder sentar. Nós agora caminhar para o encerramento. Quero agradecer a todos vocês que aceitaram o convite. Nós estamos aqui, 31 pessoas.